Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista. Bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para você que está tomando Saxenda e não está perdendo peso. Hoje nós vamos conversar sobre os 5 principais motivos que pode estar levando você a não estar perdendo peso, mesmo usando o Saxenda. Por que eu escolhi falar sobre esse assunto aqui hoje, né? Primeiro que o Saxenda, que é um análogo do GLP-1, é um medicamento que eu prescrevo muito no meu consultório e ele tem sido realmente bastante utilizado hoje em dia para o tratamento da obesidade, né? E a gente se depara com pessoas, infelizmente, que não têm um resultado tão bom ou que mesmo usando tem ainda dificuldade de perder peso. Então eu resolvi trazer esse assunto porque eu acho muito importante para que vocês consigam entender quais são os principais motivos ou os principais erros que levam às vezes a esse resultado não ser um resultado tão bom. Bom, eu queria começar explicando para quem não conhece, não sabe, o que é essa medicação, né? O análogo do GLP-1. Aqui a gente está falando um pouco do Saxenda, mas existem outros também. O Ozempic também é um análogo do GLP-1, mas ele tem sua indicação em bula para o tratamento do diabetes, mas também ajuda os pacientes a perder peso, né? E o Saxenda é aquele que é de uso diário, né? É uma injeção subcutânea, o paciente usa todo dia, de preferência no mesmo horário, e o seu principal efeito é na saciedade. Então ele aumenta a saciedade, diminuindo o que a gente chama de esvaziamento gástrico. Então existe uma lentidão da digestão que faz com que a gente sinta mais saciedade. Com isso existe uma diminuição dos hormônios da fome, o principal deles é a grelina, e você tem um melhor então controle dessa fome que a gente chama da fome fisiológica, tá? O paciente, ele tendo menos fome, ele consegue então regular melhor as quantidades de comida, então diminui o volume, né, da alimentação e também melhora as preferências. A gente fica com menos vontade de comer, às vezes comida doces ou comida muito gordurosas. Esse é o principal mecanismo de ação desse tipo de medicamento, que é ótimo para auxiliar nos pacientes que têm dificuldade de perder peso, né? E o que a gente chama de uma boa resposta? Uma boa resposta a esses medicamentos é quando a gente tem uma perda de peso de mais do que 5% do peso corporal logo nos primeiros meses. Então, por exemplo, um paciente de 80 quilos, 5% seriam 4 quilos. Ele tem que perder pelo menos mais do que 4 quilos logo nos primeiros 2, 3 meses de tratamento. Quando essa perda de peso acontece, a gente diz então que o resultado está dando certo e a pessoa é uma boa respondedora. Na prática, eu vejo perdas de peso muito maiores que isso. Já vi, inclusive, pacientes que perderam 6, 7, 8 ou até 10 quilos logo no primeiro mês. Claro que depende, né, do comportamento alimentar e do estilo de vida desse paciente. Mas para você que está usando e não tem tido bons resultados, né? Eu vou falar agora sobre os 5 principais motivos para isso não estar acontecendo. E o primeiro deles é muito provavelmente porque você não está adequando a ingestão de calorias, né? Então, claro que existe uma necessidade da gente estar observando quais são os seus erros alimentares, como que é a tua alimentação e se no final das contas você está comendo mais calorias do que você está gastando. A gente, para ter perda de peso, precisa ter o quê? Um déficit calórico, que é gastar mais calorias do que a gente está ingerindo. Com isso, o teu corpo usa as reservas, que é a gordura que a gente tem ali armazenada, que é o que a gente está querendo perder. Então, algumas pessoas, mesmo usando o Saxenda, elas não têm uma orientação alimentar e continuam fazendo erros alimentares importantes com excesso de calorias. Para isso é importante que a gente tenha um plano alimentar, que tenha um acompanhamento com um profissional que vai te orientar em relação a isso, seja um nutricionista ou mesmo um nutrólogo,
para que você tenha noção do que é se alimentar de forma saudável, né? E com uma quantidade de calorias que seja adequada para a perda de peso que você precisa. Esse erro, né, ou esse motivo acontece muito nas pessoas que usam esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico. Então, se acha que pode simplesmente usar o remédio sem ter um cuidado de ter tido uma orientação sobre essa pauta alimentar, tá? E eu tenho aqui também no meu canal um vídeo muito interessante que eu abordo alguns erros que você pode estar fazendo de comer excessos de calorias sem perceber. O nome desse vídeo é Eu Não Consigo Emagrecer. Dá uma olhadinha aí no meu canal para você entender um pouco melhor sobre isso que eu tô tentando explicar aqui, tá bom? Bom, e o segundo motivo é quando você está usando uma dose inadequada do medicamento. Então eu também vejo muito isso, os pacientes que às vezes me procuram porque já usaram o Saxenda e não tiveram bom resultado, eles vinham usando subdose. O que é uma subdose? É uma dose inferior à dose efetiva que você precisa para esse medicamento ter sucesso. Então isso infelizmente também acontece com as pessoas que estão usando esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico, né? Porque um médico que é experiente, que trata a obesidade e que costuma prescrever esse tipo de remédio, vai orientar você de forma adequada a utilizar a dose da medicação na dose que é correta para você. E normalmente essas doses são doses mais elevadas. Os estudos todos mostram que, no caso do Saxenda, a dose mais efetiva é a dose máxima, que é a dose de 3 miligramas. Eu vejo, infelizmente, na prática, muita gente usando subdose, né? E às vezes não tem esse resultado adequado. Às vezes essa subdose é utilizada porque a pessoa acha que vai economizar a caneta, economizar o remédio, então ela usa uma dose menor para que aquela caneta dure mais tempo. Um outro erro que eu já vou falar já sobre isso, né? E às vezes é por uma não tolerância. No caso da não tolerância por efeitos colaterais, o mais comum é enjoo, né? Geralmente esse tipo de efeito adverso acontece nas primeiras semanas. É só mesmo naquela fase inicial do medicamento, quando aí sim é importante a gente usar uma dose pequena, uma dose baixa, mas essa dose precisa ser escalonada. Tão logo quanto possível, a gente vai aumentando aos pouquinhos para que depois que passou essa fase inicial e acostuma e o enjoo melhora, a gente possa já atingir logo a dose máxima. Claro, a dose máxima tolerável pelo paciente. Por isso que é importante o acompanhamento médico, porque você, junto com o seu médico, vai conseguir perceber e decidir qual é a melhor dose para você, tá? Então, esse é um dos motivos até muito comuns para a pessoa que não está perdendo peso e diz: usei Saxenda, mas em que dose você usou? Normalmente estava usando em dose baixa. O terceiro motivo é uma questão de conservação adequada do produto, tá? A validade do produto depois de aberto. Então, a caneta do Saxenda, ela tem uma validade de 30 dias, isso está escrito lá na bula, né? Depois de 30 dias que a caneta está sendo utilizada, o princípio ativo do medicamento pode vir a cair. Isso cai também o efeito. Tem gente que tem caneta de Saxenda guardada há meses em casa, nem sempre na geladeira, porque o ideal é que esteja na geladeira. E aí ela começa, usei Saxenda um período, parei de usar, agora eu vou voltar a usar, e começa a usar, mas aquela medicação está ali há meses sem tipo de conservação adequada, que vai fazer com que o princípio ativo daquela substância já não esteja funcionando de forma adequada. Então, também é muito comum na prática a gente ver esse tipo de erro. Vou lembrar aqui para vocês, a caneta fechada, ela deve ser conservada na geladeira, tá? E a caneta aberta, ela pode ficar fora da geladeira, mas o ideal é que fique na geladeira se você mora num local quente, né? O Rio de Janeiro às vezes fica muito quente, calor, então você tem uma conservação melhor na geladeira, e mesmo assim esse produto na geladeira depois de aberto
deve ser utilizado durante os 30 dias de uso iniciais, tá? Então, essa é a minha dica aí para você que provavelmente está também fazendo coisa errada em relação à conservação. Bom, o quarto motivo principal para você não estar perdendo peso de forma adequada tem relação com comportamentos inadequados que levam a você a ter gatilhos que vão trazer o ato de comer de forma errada. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Como eu estava falando, são medicamentos, os análogos do GLP-1, né? São medicamentos muito bons para ajudar a gente a controlar a nossa fome, né? Essa fome é a fome fisiológica, aquela fome que a gente tem na hora do almoço, que a gente tem na hora do jantar, que a gente vai se alimentar e se sente saciado. Existem pessoas que comem por comportamentos psicoemocionais ou muitas vezes ambientais, né? Que às vezes precisa de ter uma abordagem mais ampla do que só um remédio que vai inibir a fome, entende? Então, por exemplo, pessoas que têm comportamentos emocionais, comem por ansiedade, ou que comem por tristeza, tem pessoas que comem por tédio, tem pessoas que comem por oportunidade, porque são beliscadores e tudo que às vezes tem na frente, elas têm uma tendência, isso é um hábito, né, de comportamento. Tem pessoas que moram em ambientes que favorecem a obesidade, que a gente chama ambientes obesogênicos, que são aquelas pessoas que moram em casas com outras pessoas que são super obesas, então tem hábitos alimentares inadequados na família, enfim, e várias outras questões de comportamento, de estilo de vida e de gatilhos emocionais que às vezes leva a pessoa a não ter um controle adequado sobre o ato de comer. Esse aspecto é tão importante e que eu tive a ideia de fazer um vídeo também sobre isso. Vocês podem estar vendo aqui no meu canal que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando o perfil de comportamento de cada paciente, para vocês entenderem que às vezes não é uma medicação como essa não é suficiente para um bom controle de apetite em pacientes que precisam de uma abordagem comportamental maior. Bom, agora eu queria falar o quinto motivo de você não estar perdendo peso, que é a falta da atividade física. O sedentarismo ou às vezes uma atividade física não adequada ou irregular pode também estar contribuindo para que você não esteja tendo um resultado adequado. E aí, para provar isso aqui para vocês, porque eu vivo falando com meus pacientes como é importante fazer atividade física, eu trouxe um estudo muito interessante, um estudo que foi publicado esse ano. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a referência, se você quiser mais detalhes sobre esse estudo. E eu vou explicar para vocês o quanto que esse estudo foi importante para mostrar o papel da atividade física na perda de peso. Então vamos lá, vamos pegar aqui a minha colinha. Bom, foi um estudo publicado numa revista super conceituada no meio médico, que é a New England Journal of Medicine, tá? É um estudo daqui de 2021, em que pegou um grupo de adultos obesos usando a liraglutida na dose máxima, 3 miligramas, a liraglutida é o Saxenda, tá? E eles então pegaram esses pacientes todos e colocaram eles divididos em 2 grupos. Todos eles receberam a mesma dieta, o mesmo programa alimentar com 800 calorias. Então, os pacientes estavam usando a medicação e se alimentando de 800 calorias por dia. Um grupo fez atividade física e o outro grupo não fez atividade física durante 2 meses. Após esses 2 meses, eles pegaram aqueles que tinham perdido mais do que 5 quilos nesse período de 2 meses, tá? Que foram 215 adultos obesos e separaram em mais 4 grupos. Bom, um grupo
usando a liraglutida e fazendo atividade física vigorosa. O outro grupo, usando a liraglutida e não fazendo nenhuma atividade física ou fazendo aquela atividade física usual que eles já estavam acostumados a fazer. E o grupo do placebo, que era o grupo que não estava usando a medicação e fazendo atividade física vigorosa. E o grupo do placebo, que não estava usando medicação e não estava fazendo nenhuma atividade física, a não ser aquela usual que eles já faziam. E aí, no final, o que eles conseguiram ver? Que o grupo da liraglutida mais a atividade física vigorosa perdeu muito mais peso no final do estudo, que foi de 1 ano, tá? Com uma média de perda de peso maior do que 16 quilos. E eles repararam que as melhorias, que eles chamam de melhorias de saúde, foram o dobro do que nos outros grupos. O que são essas melhorias de saúde? Redução de gordura visceral, aumento de massa muscular ou preservação dessa massa muscular, quer dizer, a pessoa emagreceu às custas de gordura e não de músculo, diminuição das taxas de açúcar no sangue e melhoria da qualidade de vida. Então isso é o que eles chamam de melhorias de saúde de uma forma geral. E esse grupo que estava usando a medicação e fazendo atividade física vigorosa foi o que mais teve resultado. Não só no resultado da perda de peso, como também no resultado dessas melhorias de saúde, tá? E qual foi o outro grupo que também teve um resultado muito bom? Olha só que interessante. O grupo que usou a liraglutida, mas não fez exercício, teve o mesmo resultado ou um resultado similar com o grupo que usou o placebo, quer dizer, não estava com a medicação, mas estava fazendo atividade física vigorosa. Isso quer dizer que a atividade física vigorosa pode te ajudar a emagrecer, mesmo sem a medicação. E quando a gente tem as duas coisas juntas, a medicação mais a atividade física, o resultado então é maior ainda. E o grupo que ficou estacionado, que teve aquela perda de peso inicial e depois estacionou, foi exatamente o grupo que estava com placebo, sem medicação e sem atividade física, que é o que acontece com muitas pessoas que usam remédio, param de usar o remédio, não tem cuidado nessa manutenção a longo prazo, às vezes interrompem a atividade física que estavam fazendo ou não, nem fizeram, e aí esse é o grupo que menos teve resultado no final das contas. Bom, espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis explicar sobre o estudo. Se não, pode deixar aqui nos comentários que eu posso depois falar um pouco mais sobre isso, tá? O que eu quero então concluir? Que não coloque na medicação o principal para você perder peso, tá? A medicação não é o principal, ela tem que ser um coadjuvante, ela vai te ajudar a ter um melhor controle da fome, da saciedade, para que você consiga fazer melhor as suas escolhas. Mas se você não tiver uma adequação da tua alimentação, uma correção dos erros alimentares, não tiver o cuidado de ter um acompanhamento médico para estar exatamente te ajudando nessa questão da dose, da conservação, as orientações todas em relação ao uso de uma medicação, isso é super importante, ainda mais uma medicação injetável, se você não tiver, às vezes, um apoio para a mudança de comportamento que você precisa, principalmente em questões psicoemocionais, que muitas vezes requer terapia com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, às vezes medicações mesmo para a ansiedade, E a atividade física, que é essencial e a gente tem que estar fazendo sempre, não só para perder peso, mas é uma questão mesmo de saúde. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aí no meu canal. Me seguir também lá nas redes sociais. Eu tenho um Instagram que eu sempre estou colocando bastante coisa com várias dicas de saúde para vocês. E eu queria que vocês me ajudassem a deixar aqui também nos comentários a sua experiência, como está sendo para você, se você está usando ou não está usando o Saxenda, você está conseguindo perder peso, você está atento a essas questões que eu coloquei hoje aqui no vídeo, tá bom? Você está tendo acompanhamento médico? Conta aí para mim, eu quero saber tudo. Um beijo, até a próxima, pessoal!
Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista. Já no começo?